Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta. O programa Seu Direito em Pauta tem como objetivo levar até você, espectador, discussões de temas do direito no dia a dia. Aqui vamos conhecer um pouco de como o direito pode e deve ajudar você a exercer a sua cidadania. Recebemos em nosso programa Adriele Rezende, advogada sênior no escritório Brizola Advocacia e especialista em direito previdenciário. Adriele, seja muito bem-vinda ao nosso programa. A sua saudação. Muito obrigada, Anderson. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com os telespectadores do programa. Muito obrigado. Olha, nós vamos tratar de um tema muito importante, porque no dia 21 de setembro desse mês agora, é Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência. E essa data foi instituída pela Lei 11.133, em 2005, que tem como objetivo a conscientização da população de que pessoas com deficiência devem ter seus direitos respeitados. Adriele, a gente sabe que o país, ainda é questão cultural, o deficiente físico ele é tido como um, digamos assim, um peso, né? As pessoas não respeitam muito, mas não é isso. A gente sabe que a pessoa portadora de deficiência física, ou seja, ela mental, visual, né? Ou seja, deficiência, ela é muito útil dentro dos seus aspectos, né? É questão de adequação, de readaptação. Fale pra gente um pouco aí sobre essa data é importante, como que a Previdência Social ela pode enquadrar, ela enquadra a pessoa portadora de deficiência? Muito legal essa pergunta. Como você disse, né? Nós temos aí ainda esse tabu, né, de conseguir enquadrar as pessoas com deficiência, o que é um erro ainda da nossa sociedade em relação a isso, né? Essas pessoas, ela é mão de trabalho também, elas conseguem exercer a sua atividade. Então é muito importante ali diferenciar a pessoa com deficiência com uma pessoa que não consegue trabalhar, que tem uma invalidez ou uma incapacidade. Então a lei traz esse conceito da pessoa com deficiência algo extremamente aberto, né? Não é taxativo o que o conceito traz, mas a pessoa com deficiência vista pela Previdência Social é aquela pessoa que possui limitações de longo prazo, e longo prazo podemos dizer mais de 2 anos, né? Limitações físicas, intelectuais, mental, sensorial, que impedem que ela tenha uma participação plena e efetiva na sociedade em igual condições, né, em iguais condições, se comparada a uma pessoa que não tem deficiência. Mas nós podemos abranger esse conceito, né, ele é muito mais amplo do que essa lei expressa nos traz. Muito bem colocado, Adriele. Você que nos assiste, espectador, esse programa está muito importante porque nós sabemos que a gente tem uma parcela considerável da sociedade que é deficiente ou de repente congênito, né? Ou que se Exato. tornou deficiente em razão de algum acidente de trabalho, acidente outro, e é importante que você saiba exercer os direitos, né? Você saiba pleitear requerimentos junto aos órgãos competentes para você ter aí um amparo, uma aposentadoria, um auxílio, e é isso que a gente vai tratar nesse programa. Adriele, você disse também que o INSS é o órgão que nós temos no Brasil que concede benefícios, né, previdenciários a toda a população Exato. que a ele recorre. Diga para nós um dos principais direitos, né, especiais que um portador com deficiência ele tem para requerer algum benefício do INSS, seja aposentadoria, seja um auxílio, seja seja auxílio acidente ou auxílio social. Diga para a gente aí. Legal. Nós temos dentro do INSS um leque muito grande de benefícios e, em relação às pessoas com deficiência, muito pouco explorado as aposentadorias concedidas à pessoa com deficiência. Então, nós temos dentro do INSS a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição à pessoa com deficiência, com requisitos específicos e bem diferentes das aposentadorias comuns, né? Então, por exemplo, a aposentadoria por idade concedida à pessoa com deficiência, ela exige uma idade menor. Então, ao homem 65 anos de idade e à mulher 55 anos de idade, sendo exigido também, Anderson, um tempo mínimo de 15 anos de tempo de contribuição, sendo que a deficiência, né, a comprovação da condição de deficiência precisa estar dentro desses 15 anos. Tá? Já a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não leva em consideração a idade. Ela considera o tempo de contribuição, que também é menor se comparada a uma aposentadoria comum.
Para o homem, analisa-se, né, considera-se a idade em graus, para a mulher também. Então, vai se avaliar o grau de deficiência do homem e da mulher. Então, por exemplo, se for constatada, depois da realização de uma perícia técnica, né, multidisciplinar, que o homem tem uma deficiência leve, o seu tempo de contribuição é 33 anos. Já para a mulher, 28 anos. Se o grau de deficiência for considerado moderado, o homem, 29 anos de tempo de contribuição e a mulher, 24 anos de tempo de contribuição. E se for um grau grave, 25 anos de tempo de contribuição para o homem e 20 anos de tempo de contribuição para a mulher. Então, a gente tem a consideração do grau de deficiência para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição, mas se exigindo um tempo de contribuição menor em relação aos outros benefícios do INSS. Ah, correto. E no caso, a pessoa que vai pleitear, né, vai passar por essa avaliação aí, que você falou de grau de, 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 deficiência, quais são os documentos, o que que a pessoa precisa levar para o órgão, né, previdenciário para ter direito a essas concessões? Ótimo. A pessoa precisa buscar, se organizar nas suas documentações, os documentos básicos e primeiros, RG, CPF, comprovante de residência atualizado, carteira de trabalho, guias de pagamentos do INSS, contrato de trabalho, se foi contratada na condição de PCD, o contrato vai trazer isso. Então, esses são os documentos básicos, né? Se ela exerceu atividades especiais dentro da empresa, insalubres, periculosas, PPP também é importante, laudo técnico, CTC, trazer de um regime para outro, né? Mas também nós temos, então, neste caso, os documentos médicos, exames, atestados, laudos médicos que comprovem esse quadro de deficiência e também notas fiscais de compras de equipamentos, por exemplo, se a sua CNH já tem a indicação que você é um PCD, se você tem ali a isenção de imposto de renda. Então, todo documento, um lastro probatório que você possui na sua residência, de que você já consegue comprovar ali a existência de uma deficiência, já é importante levar até o INSS para solicitar esse benefício. Adriele, você disse das pessoas que tiveram trabalhos, né, com insalubridade, periculosidade, que passaram por diversas empresas. E talvez elas não tenham esses documentos que comprovam esse status dela, né, que ela trabalhou nesses setores. Como que ela faz? Ela vai nas empresas? Existe algum órgão no site para poder buscar essa documentação? Ótima pergunta, porque normalmente quando você trabalha exposto, né, um ambiente nocivo à sua saúde, a documentação não é só a documentação básica. Então, muitas pessoas que procuram se aposentar não sabem que possuem direito a uma contagem diferenciada do tempo de contribuição. E para essa contagem de tempo de contribuição, são os documentos necessários, o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e laudos técnicos. E essa documentação, respondendo a sua pergunta, Anderson, o empregado deve buscar junto à empresa que trabalha ou que já trabalhou, né? Então, normalmente ali com o técnico de segurança, com o RH, fazendo essa solicitação. Há casos em que as empresas já estão fechadas e a pessoa não tem esse documento. E aí nós utilizamos outros meios de provas. Podemos usar laudos de uma empresa similar, que traga ali uma função similar e parecida, né, com a pessoa que está pleiteando o benefício. Então, há outras formas de conseguir esses documentos, mesmo no caso de empresas, me perdoe, que estão fechadas, ou contato com a massa falida, com o administrador da empresa, mas é sim com o empregador que a gente busca obter essa documentação. Você tocou num ponto muito importante, porque o que a gente fala sempre aqui para os nossos espectadores é que o cidadão bem informado, ele tem os seus direitos preservados. E o que a gente fala aqui é que sempre procure um profissional capacitado, qualificado. Mesmo que você queira pleitear benefícios junto aos órgãos de forma autônoma, procure um profissional, um advogado, que ele vai te dar a orientação correta, vai te auxiliar na consecução, na busca desses documentos. Então, isso que você falou é muito importante para que a pessoa não chegue nesse órgão e tenha o seu benefício negado, digamos assim, por mais que seja negado, mas amparado por um profissional, ele vai em sede, ou seja, quando ajuizar essa ação, ele vai estar muito bem instrumentalizado, né? Baseado nisso que você falou, Adriele, para a pessoa ter esse benefício calculado, como que é feito esse cálculo?
Ótimo. Nós temos ali 2 formas de cálculo. Eu apresentei 2 benefícios específicos ali concedidos pelo INSS. Então, a aposentadoria por idade, ela considera ali 80% das melhores contribuições do tempo contributivo dessa pessoa desde julho de 1994. Nesse tempo de contribuição, é feita uma média aritmética sobre a qual vai incidir um coeficiente de 70%. E aí a pessoa vai receber mais 1% pelo tempo trabalhado na condição de pessoa com deficiência. Então, por exemplo, a pessoa vai se aposentar por idade. Ela já atingiu a idade, seja mulher ou homem, 60 ou 55 para mulher e 60 para homem, e tem o tempo mínimo de contribuição, 15 anos na condição de pessoa com deficiência. Ela vai receber 70% da sua média salarial, de todo o histórico contributivo, né? E aí, mais 1%. Então, ela vai receber mais 15%, pois ela tem o tempo mínimo. Então, ela vai receber 85% da média salarial feita, né, realizada com 80% das melhores contribuições. Já a aposentadoria por tempo de contribuição, ela também faz essa média do histórico contributivo desde julho de 1994, utilizando as 80% melhores contribuições que ela tem, só que a pessoa não vai receber 70%, ela vai receber 100% dessa média. Olha só. E o mais legal, Anderson, é que diferente de outros benefícios previdenciários, o fator previdenciário, que é aquele que pode reduzir a aposentadoria, na aposentadoria concedida à pessoa com deficiência, ele só é aplicado se ele for benéfico, se ele for favorecer o seu benefício. Se ele for servir como um redutor, ele é afastado. Então, ele só é aplicado se igual ou maior que 1, para melhorar o benefício, não para diminuir o valor mensal. Nossa, muito boa essa explicação. E para a gente poder finalizar esse primeiro bloco, como é essa burocracia que o portador de deficiência ele enfrenta para obter esses benefícios do INSS? A maior burocracia que eu entendo, Anderson, é o fato da pessoa às vezes ter que se deslocar para a realização de uma perícia e muitas vezes não tem como fazer isso. Então, cabe aqui informar que se há necessidade de que o INSS vá até a pessoa, né? E INSS, quando eu digo assistente social, perito médico, isso tem que ser informado ao INSS. E trata-se de uma concessão de benefício extremamente técnica. Porque além da comprovação de períodos periculosos, insalubres, de tempo trabalhado, de comprovar que atingiu idade, é preciso levar em consideração a condição da pessoa com deficiência. Então, existe uma perícia extremamente técnica pela qual essa pessoa ainda vai ter que passar. E muitas vezes mal feita pelo INSS, né? E que isso vai ter que ser revertido junto à Justiça Federal. Nossa, muita informação importante que nós tivemos nesse primeiro bloco. E olha, tem muito mais por aí. Nós já vamos para um rápido intervalo. Fique com os nossos apoiadores e não saia daí. Já já a gente volta. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês. Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. Hoje estamos aqui com a Adriele Rezende, que é advogada, especialista em direito previdenciário. Estamos tratando de direitos, né, da luta das pessoas portadoras de deficiência. Doutora Adriele, a gente falava no primeiro bloco, né, dos tipos de concessões, como é calculado, e a gente sabe que tivemos aí uma reforma da Previdência, né? O que essa reforma, as mudanças que ela trouxe para a aposentadoria dessas pessoas com deficiência? Muito interessante, porque a reforma da Previdência, Anderson, mudou, fez uma reviravolta ali nos benefícios concedidos pelo INSS, né? E a notícia boa é que não houve muita alteração ali em relação aos requisitos para a concessão de aposentadorias à pessoa com deficiência. E isso é muito bom. Então, os mesmos requisitos que eu falei no bloco anterior de concessão são os mesmos antes e depois da reforma, né? Então, é um benefício muito vantajoso, porque além de não ter ali a incidência de um fator previdenciário
que vai prejudicar o valor do benefício, os requisitos permanecem o mesmo. Nós não tivemos aumento de tempo, aumento de idade, como ocorreu com uma aposentadoria comum, por exemplo. Então, isso é muito legal, muitas pessoas não sabem, mas eu chamo a atenção para o cálculo da aposentadoria. Por quê? A reforma da Previdência trouxe uma mudança no cálculo da aposentadoria comum. Como eu disse, a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência e a por idade considera 80% das melhores contribuições, descartando 20% das piores contribuições. Mas isso permanece com a reforma da Previdência. A lei não traz essa mudança para as pessoas com deficiência. Então, o INSS tem concedido benefícios com um novo cálculo, incluindo as 20% das piores contribuições, ou seja, usando 100% do histórico contributivo, o que reduz o valor do benefício. Então, há possibilidade, inclusive, das pessoas que receberam benefício depois do dia 13/11 de 2019, verificar se o cálculo está correto, tá? Porque o INSS tem aplicado de maneira errada, houve sim uma mudança no cálculo, mas para aposentadoria comum. Ah, perfeito. Então, sempre como a gente fala, né? Procure um profissional qualificado, capacitado para te dar as melhores orientações para que você vá para pleitear o seu benefício mais seguro, né? Uma pessoa, né, com deficiência permanente, doutora, sem tempo de contribuição, tá? Há como ela pleitear um benefício, né, do INSS ou uma aposentadoria, porque às vezes a pessoa que está nos assistindo tem essa dúvida, né? Mas eu nunca contribuí, pode ser um rurícola, uma pessoa da zona rural, né? E uma pessoa também do meio urbano que nunca contribuiu. Tem como ela pleitear um benefício do INSS? Se ela não atingir o tempo mínimo, Anderson, para a aposentadoria, por idade ou por tempo de contribuição, não tem a idade certa, nem o tempo mínimo, existe um benefício chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, comumente chamado na nossa sociedade de LOAS. Esse benefício, ele não é um benefício previdenciário, diferente das aposentadorias, como mencionei, e sim um benefício assistencial, justamente destinado a essas pessoas que não possuem tempo de contribuição suficiente para pleitear uma aposentadoria. E como ele funciona? O LOAS, o BPC, ele é concedido à pessoa idosa, acima de 65 anos de idade, ou à pessoa com deficiência, que é o do que estamos tratando hoje. Então, também, se ela tem um quadro de deficiência, ela pode buscar a concessão do LOAS, mas atenta a um requisito muito importante, que é a situação econômica, né? A lei traz ali o termo miserabilidade, tem que se comprovar a pobreza. E o que é isso, né? Dentro da sua família, dentro do seu núcleo familiar, não pode ultrapassar 1/4 de salário mínimo, R$ 303 por cabeça. Né? Então, claro que na justiça nós temos a relativização disso, comprovando gastos com medicamentos, compras de equipamentos, mas a lei traz sim esse benefício, esse amparo a quem não tem essas contribuições fechadas para a concessão de aposentadoria. São requisitos extremamente específicos, muitas vezes difíceis de serem comprovados e enquadrados, mas existe sim. Você tocou num ponto importante, que embora a lei ela diga que seja 1/4 do salário mínimo, existem julgamentos também no Supremo que consideram também a metade do salário mínimo por cabeça, né? Isso é em sede de justiça, né? Na questão judicial, né? Esse meio salário mínimo chegou, inclusive, a ser aplicado por um tempo, né? Nós temos isso sim, mas o STF afastou, né? Então permanece ali 1/4. O que nós conseguimos, às vezes, né, e por experiência, é a relativização desse 1/4, porque às vezes a pessoa recebe ali, tem por cabeça, né, a renda per capita que nós chamamos, 305, 310, que passa de 1/4 do salário mínimo atual, vigente, que é 1.212. E por isso ela não vai receber o benefício, comprovada todas as situações, toda a condição de deficiência, de miserabilidade, a condição que essa pessoa vive, os desafios que ela enfrenta na compra de equipamentos, muitas vezes não consegue pelo governo. Então, há sim, claro que depende muito, né, de quem vai julgar o processo, mas é o papel do advogado tentar lutar por essa relativização desse valor, embora ele seja legalmente previsto. Perfeito. E quando você fala sobre a questão de levantar tudo que é pessoa com deficiência,
gasta, utiliza, né? Levar também isso para o advogado, né? Se usa fralda, medicamento, tudo aquilo que do dia a dia da pessoa como gasto, para Exato, comprovar realmente que só esse 1/4 do salário mínimo é insuficiente para aquela pessoa se exato. manter, ou seja, pela dignidade dela, né, da pessoa dela, né? Isso, a documentação permanece. RG, CPF, comprovante de residência atualizado, se houver, porque quando falamos de LOAS, de benefício de prestação continuada, muitas vezes não há, né? Então, também leva-se ali os gastos que tem com energia, se não tem a isenção, né, da taxa, água, documentos que comprovem os gastos com medicamentos que não são suportados pelo SUS, compras de equipamentos também. Então, tudo aquilo que exige uma estrutura um pouco maior, né? A gente sabe que muitas vezes a pessoa com deficiência necessita de uma estrutura adaptada. E isso tudo tem um valor. E é claro que quando falamos de LOA, se considerar 1/4 por pessoa dentro da sua família, é muito pequeno, né? Então tem que sim lutar por isso, mas claro, como bem mencionado, tem que ter a documentação que comprove, né? Então é papel do advogado, do especialista que o segurado for buscar, ajudá-lo a conseguir essa documentação, porque muitas vezes a própria pessoa não sabe como comprovar a sua situação. Não, perfeito. E uma outra pergunta que me veio aqui é sobre a questão de a pessoa, às vezes no núcleo familiar, existe uma pessoa que é aposentada, mas existe também uma pessoa que necessita de ter esse benefício, de ter essa aposentadoria por invalidez. Como que isso se dá? O INSS tem acatado isso, tem deferido, tem indeferido, ou só em questões judiciais? Na sua experiência, como tem se dado isso? Anderson, benefícios de até um salário mínimo, recentemente foi entendido que há o afastamento desse benefício para a concessão do BPC. Então, por exemplo, já existe uma pessoa aposentada dentro da residência, ou inclusive que recebe um LOAS, e aí nós temos um outro cônjuge que também precisa do benefício, né? Pode sim buscar um advogado, porque nós temos decisões recentes de que benefícios de até um salário mínimo são afastados do cálculo para se chegar a 1/4 do salário mínimo por cabeça. Perfeito. Então você que nos assiste, muito importante esse programa, porque você está tendo aqui uma consultoria, né? Com a nossa advogada especialista. Outra pergunta, doutora, é sobre as diferenças entre a aposentadoria, a pessoa com deficiência, e a aposentadoria por invalidez. São dois benefícios completamente diferentes, né? Nós não podemos confundir uma pessoa com invalidez, com incapacidade para o trabalho, com uma pessoa que possui deficiência. Como eu disse, a pessoa que tem a deficiência, ela pode trabalhar, né? Ela vai buscar o seu benefício exercendo a sua atividade. Então, a aposentadoria por incapacidade permanente, antes da reforma chamada de aposentadoria por invalidez, ela leva em consideração a incapacidade para o trabalho. A pessoa não está conseguindo trabalhar. Ela não exige idade mínima nem tempo mínimo de contribuição, diferente das aposentadorias da pessoa com deficiência. Ela exige, na maioria dos casos, 12 meses de carência. Para as doenças graves, por exemplo, como o câncer, essa carência é afastada, mas ela exige ali pelo menos a inscrição no INSS, né? Já a aposentadoria concedida à pessoa com deficiência, seja por idade ou por tempo de contribuição, leva em consideração o grau de deficiência daquela pessoa. E ela não é incapaz. Uma pessoa com deficiência pode se tornar incapaz? Claro que pode, mas em muitos casos não. Então tem essa distinção. A aposentadoria por incapacidade permanente, ela leva em consideração a impossibilidade de se trabalhar. A aposentadoria concedida à pessoa com deficiência não tem essa preocupação, a pessoa pode continuar trabalhando. Nossa, muito, muito importante a sua colocação. Uma outra pergunta que me saltou, para a gente poder finalizar esse segundo bloco, Adriele, no caso, quando você diz sobre os últimos 12 meses de contribuição, isso tem que ser contínuo ou pode ser fracionado isso? Porque às vezes, dependendo da pessoa que trabalhou carteira assinada 4 meses, aí ficou um período, às vezes por questões de doença, depois voltou de novo. Como que é feita essa contagem para se chegar a esses 12 meses? Tem que ser contínuo ou pode ser fragmentado? Quando a gente fala de carência, nós também precisamos falar de qualidade de segurado,
né? Então, a pessoa ela é inscrita no INSS, a partir do momento que ela faz a sua inscrição ali, e para ela atingir a qualidade de segurado, ela tem que atingir essa carência, esse tempo ininterrupto de 12 meses. Ininterrupto. Exatamente. Claro que depois de atingido isso, ele pode quebrar e a pessoa vir adquirir, voltar a trabalhar e seguindo ali os meses, isso sim, né? Mas a qualidade de segurado eu preciso atingir, né? E eu mencionei que no caso de doenças graves, né? Alzheimer, câncer, né? Essa qualidade, esse tempo mínimo, me perdoe, né? Essa carência, ela não é exigida, né? Então, às vezes a pessoa começou a trabalhar e teve a descoberta de um câncer, né? Se ela tem um mês, não importa, ela já está assegurada pelo INSS. Ah, perfeito. Pessoal, esse segundo bloco, muita informação importante, e você não sai daí porque a gente vai agora para um rápido intervalo. Fica com os nossos apoiadores, toma uma aguinha e a gente volta já já. Venha passar momentos agradáveis com a sua família e amigos e saborear o delicioso café colonial da Merano. Esperamos vocês! Avenida Manuel Ribas, 6.935, Santa Felicidade. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta, tratando hoje do tema de Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, com a doutora Adriele Rezende, que é especialista em Direito Previdenciário. Nós falávamos nos blocos anteriores, Adriele, sobre os tipos de concessão, né, de benefício, de aposentadoria ou de aposentadoria por invalidez. E diga para nós aí, no caso de quem não tinha deficiência e passou a ter, como que fica essa contagem de tempo para a aposentadoria? Ele é convertido. Então, existe a possibilidade de conversão de um tempo comum para o tempo da pessoa com deficiência e o contrário também. Então, existe uma tabela, né, oferecida, apresentada pelo governo, com vários fatores multiplicadores. Então, por exemplo, um tempo comum pode ser utilizado na concessão da aposentadoria à pessoa com deficiência e o contrário também. E o tempo trabalhado na condição de pessoa com deficiência, ele vale muito mais. Cito-lhe um exemplo, né? Se depois da realização de uma perícia, né, multidisciplinar, a biopsicossocial, ele for constatado ali a existência de uma deficiência, por exemplo, no caso dos homens, se a deficiência for constatada num grau moderado, se ele trabalhou 10 anos, esses 10 anos vão virar 12,1 de tempo. E para a mulher, 12,5 de tempo. Então, há essa conversão, ou sendo observado que um tempo trabalhado na condição da pessoa com deficiência vale mais do que um tempo comum, mas ambos podem ser utilizados para a concessão de um benefício, seja a concessão do benefício de aposentadoria à pessoa com deficiência ou aposentadoria comum. Nossa, muito boa essa explicação. E aquele que nos assiste, o espectador aí, ele quer saber de repente quais são as primeiras etapas e quais são as etapas, né, para que a pessoa possa solicitar uma aposentadoria com pessoas com deficiência. Como é que se dá a perícia nesse período todo aí? Porque às vezes a pessoa acha que isso vai ser rápido, então existe todo um tempo, os passo a passos. Como que se dá isso? Não é um procedimento rápido e não é fácil também, né? A pessoa com deficiência enfrenta essa burocracia de concessão do benefício, mas uma burocracia necessária. Né? Então, além dos documentos, né, a pessoa vai passar por uma perícia no INSS e, se for indeferido no INSS, na Justiça também, e essa perícia é extremamente técnica, né? Quando nós falamos de perícia do INSS, nós normalmente pensamos em perícia médica, não é? E, na verdade, quando se fala em concessão de aposentadorias à pessoa com deficiência, nós temos uma aposentadoria multidisciplinar. É feita uma perícia médica com um médico, né, com uma equipe médica, mas também com uma equipe social, né? Então, nós temos a análise do quadro médico, mas também de todo o contexto social que essa pessoa está inserida. Quais são as barreiras que ela enfrenta no seu dia a dia, quais são as limitações que ela possui no seu dia a dia, e isso tudo é respondido num questionário gigantesco
de avaliação de pontos de atividades, de desempenho na sua vida profissional, educacional, pessoal, para daí sim chegar a um resultado. Como eu disse lá no nosso primeiro bloco, é verificado ali o grau de deficiência e tudo isso é feito por meio dessa perícia. Então, por mais que a pessoa tenha toda a documentação que comprove o seu estado, sua condição de pessoa com deficiência, essa perícia multidisciplinar, também chamada de biopsicossocial, ela é fundamental, realizada tanto no INSS quanto na Justiça. Ah, perfeito. E quando você fala do tempo, né? Eu acho que é algo que para a pessoa que está buscando esse tipo de benefício, ele se torna muito amargo, né? Porque existe a condição da pessoa, e a gente está falando aqui, inclusive, da Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, e que a pessoa, pela condição dela, já se sente, digamos assim, inferior à outra, né? E ainda existe essa morosidade, tanto na fase administrativa, que às vezes não é rápido, porque realmente existe um número grande de requerimentos, né, e às vezes poucos peritos também para poder fazer essas perícias, e a gente sabe também que na fase judicial também não é nada rápido, né? Isso demanda tempo, né? E Exato. quando a gente fala dessa lei brasileira de inclusão, doutora Adriele, a gente sabe que uma das coisas que a pessoa que é portadora de deficiência talvez não saiba é que ela pode ter atendimento prioritário, ela pode ter direito à reabilitação e acessibilidade. Como que a pessoa que é portadora, né, de deficiência, ela possa saber que ela pode se incluir em empresas, se reabilitar para outras atividades? Como que ela faz isso? Existe algum local para se cadastrar? Ou como que se dá isso? Normalmente existe ali os cadastros, né, nos órgãos institucionais, mas a pessoa também tem a documentação, né? Existe a carteirinha, a CNH, que traz ali a informação que a pessoa já tem esse quadro de deficiência, né, comprovado por documentações médicas, então ela pode buscar se inserir nas cotas, né, que essas empresas oferecem de inclusão das pessoas com deficiência, extremamente necessárias e justas, né? Nós não estamos falando, eu não acredito que seja um benefício, mas uma compensação, né? Nós entendemos que uma pessoa com deficiência tem que ter muito mais esforço para conseguir chegar ao trabalho, cumprir o seu horário, se deslocar, né? Então, a gente fala de compensação. Então, as empresas têm essas políticas, né? A pessoa deve buscar se informar se tem como se enquadrar ali como um PCD, e aí buscar ali os seus direitos, né, dentro das empresas. A reabilitação, ela acontece muitas das vezes, a pessoa, normalmente ela já é contratada como PCD, ou se veio adquirir isso ao longo do tempo, mudar ali e aí sim pedir uma reabilitação, solicitar essa reabilitação, né? Mas ela acontece nas mudanças de grau dessa deficiência, né? Então, às vezes ali começou com uma cegueira monocular e aí evoluiu para os 2 olhos, né? Então, aí tem essa adaptação dentro da própria empresa. Muitas empresas oferecem esses programas, é claro que nós sabemos que não é a maioria, né? Mas existem sim esses programas oferecidos pelas próprias empresas. E quando você fala desse acompanhamento, é porque a pessoa ela se submete a uma perícia a cada quanto tempo para se detectar se houve aumento ou diminuição dessa gravidade. E o órgão, ele recomenda isso através de algum documento para que a pessoa, ou ela possa progredir ou regredir na atividade que ela desempenha. Essa perícia que nós falamos, ela é feita pelo INSS ou por peritos judiciais quando precisa de um processo judicial para concessão de um benefício, né? E aí, pois, que a aposentadoria é concedida, ela não é revista, não existe, diferente da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença ou até o BPC, né, que nós temos perícias a cada 2 anos, tem o pente fino, que a pessoa é chamada lá novamente, né? Então, diferente desses benefícios, assim que a pessoa consegue a concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência, ele não é revisto, não existe uma nova sujeição a uma perícia técnica. Muito bem colocado, doutora Adriele. Para quem nos assiste que necessita de procurar um profissional qualificado, uma assessoria jurídica, como que ela pode fazer, né, para de forma mais efetiva obter os seus benefícios aí? Como que ela pode fazer?
bem colocado, porque como se trata de um benefício extremamente técnico, o ideal é que essa pessoa esteja assistida por um advogado especialista em direito previdenciário, para que ele consiga organizar esses documentos já desde o processo administrativo. É claro que a pessoa poderia entrar sozinha junto ao INSS? Sim, no INSS não precisa da figura do advogado, mas nós recomendamos, né? Nós temos casos dentro do Brizola que a pessoa deu entrada sozinha com documentação faltante. E aí, como que a gente vai conseguir defender depois essa pessoa num processo judicial se faltou cumprimento de exigência? Então, a figura de um advogado, já desde o início do processo, em organizar toda a documentação, fazer o planejamento previdenciário, a contagem adequada, ela é fundamental. Então, a pessoa deve sim buscar um profissional especialista na área, para daí sim entender se cabe, né, o seu benefício. Nem toda pessoa com deficiência se enquadra nas características para a concessão da aposentadoria à pessoa com deficiência, né? Eu ressalto que é avaliado todo um contexto, as barreiras, as limitações que essa pessoa enfrenta. Então, isso o advogado vai conseguir já trazer desde o início para a concessão do benefício. Muito bem colocado. E vale lembrar que eu falo sobre isso porque o papel do advogado, ele é imprescindível, né? Está na Constituição. Eu falo que a pessoa que não procura uma consultoria, uma assessoria, ela está perdendo dinheiro, porque existe a data de entrada do requerimento. Se ela entra faltando documentos e depois necessitaria de ajuizar essa ação, vai ter que entrar de novo. Então, aquele tempo que ela perdeu, caso ela venha vencer na justiça, ela perde aquele tempo de receber aquelas contribuições, aqueles benefícios, né? Isso mesmo. Então, vale muito você que nos assiste ter isso em mente. Ah, é caro. Não, pessoal. O caro é você perder os seus direitos. Porque o nosso programa aqui sempre bate nessa tecla, que cidadão bem informado, seus direitos preservados. Então a gente sempre traz aqui pessoas competentes, capacitadas, qualificadas, para trazer o melhor da informação para vocês. Doutora Adriele, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso terceiro bloco e do programa e gostaria das suas considerações finais aí para os nossos espectadores. Muito obrigada, gostei muito de tratar de um assunto tão relevante, pouco divulgado em nossa sociedade. Muitas pessoas, como eu disse, né, apenas menos de 1% dos benefícios do INSS ali tratam das aposentadorias da pessoa com deficiência. Então, fico feliz, extremamente honrada pelo convite. Agradeço a vocês que nos acompanharam até aqui e até a próxima. Nós contamos sim com a próxima, sim, doutora. Olha, pessoal, os contatos da doutora Adriele vão estar aqui debaixo do vídeo aí, passando para vocês. E olha, foi muito bom ter a companhia de vocês até aqui. Agradecemos por você ter ficado até o final desse programa. Este e outros vídeos estão disponíveis em nossas plataformas digitais, no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Spotify. Não deixe de se inscrever nos nossos canais, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, porque aqui, cidadão bem informado, seus direitos preservados. Nos vemos até o próximo programa. Até lá, se Deus quiser.